Mobilidade é desafio para todos os centros urbanos do mundo. O excesso de carros e motos nas ruas produz perda de tempo e combustível, paralisa o trânsito e polui o ambiente. Mas como gerar desenvolvimento sem tráfego intenso nem poluição ambiental? O Rio em Foco está no ar. No Brasil, a Lei 12.587, que entrou em vigor em 13 de abril de 2012, determina que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes façam um plano de mobilidade urbana até abril de 2015. Mas até agora, não se definiu quem paga a conta. E é sobre isso que eu converso hoje com o deputado Luiz Paulo e Vicente Loureiro, subsecretário de Urbanismo Regional e Metropolitano da Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Mobilidade urbana é um grande entrave no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E a Alerj não podia ficar fora dessa discussão. Como primeiro passo, a Alerj reuniu prefeitos e secretários de obras dos municípios fluminenses no plenário para um seminário de sensibilização. A organização do seminário foi uma parceria do Ministério das Cidades com o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O objetivo desses seminários é estimular os municípios a apresentarem propostas de soluções para o transporte público o mais breve possível. Esse seminário de sensibilização faz parte dessa capacitação, não só para os municípios, mas para toda a sociedade civil, Poder Legislativo, Ministério Público e tal. E para os municípios especificamente, nós estamos formulando uma publicação que é um guia de referência, um caderno de referência para a elaboração dos planos e também o curso técnico propriamente dito, que deve ser ministrado à distância para todo o país. O apoio financeiro, nós no Ministério entendemos que é fundamental, mas nós ainda não temos um programa dentro do governo federal que apoie financeiramente os planos. Mas os desafios da mobilidade urbana vão muito além dos problemas com transporte público. Se você consegue distribuir melhor as funções urbanas, educação, saúde, empregos, lazer pelo território, você faz com que as pessoas se dirijam a pontos diferentes das cidades, das regiões, diminuindo a demanda pelo uso da infraestrutura. Mais importante que construir novas infraestruturas, que são essenciais, só que mais importante para o longo prazo é você redistribuir o fluxo. Você precisa ter uma malha que cubra bem o seu território, mas tem um prazo de vida determinado. A solução de longo prazo é você mudar o comportamento da cidade, como a cidade se locomove. Uma das propostas apoiada pela Alerj para ajudar a resolver os problemas de mobilidade é a formação de consórcios intermunicipais. Isso custa dinheiro, muito dinheiro. Um plano diretor desse, no município pequeno, vai sair lá por 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais. Os municípios não têm condições para isso. Eu acho que é a forma fantástica. Eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo, que pensa nesse mesmo sentido, de você consorciar, fazer de forma regional esses planos diretores que até 2015 tem que estar prontos. É muito mais fácil, você consegue de uma forma muito mais ampla discutir o problema e ao mesmo tempo você divide aquilo que é fundamental, que eu dizia, custos. Bem, na matéria a gente fala de diversos assuntos, mas antes de entrar no consórcio, que seria uma solução para a questão da mobilidade, a minha pergunta é por que é tão difícil resolver a mobilidade nas cidades? Porque o tema é de grande complexidade, e não só no Brasil, mas no Brasil principalmente. A política da União para os estados e municípios é incentivar a indústria automobilística, quer seja por incentivos fiscais para se estruturar as plantas automobilísticas, quer seja incentivo fiscal fazendo redução de IPI para se comprar os veículos e financiamentos de longo prazo. O sistema viário é o mesmo, o número de carros é muito maior, as ruas ficam superlotadas de automóveis. Tanto é que na última década o transporte individual, o transporte por automóvel, cresceu praticamente o dobro do que o transporte coletivo. Então, esta é uma lógica perversa. Então, temos que reverter essa lógica, né? E cabe aos municípios e aos estados a difícil tarefa de enfrentar o problema. Daí o tema de mobilidade ter passado a ser, na preocupação do cidadão, um dos primeiros,
e se necessitar realmente de você ter um planejamento para tratar da questão da mobilidade. E como é que a gente usa o planejamento para inverter essa lógica do carro como vetor aí da mobilidade nas cidades? Em primeiro lugar, eu acho que modelando melhor as cidades e as aglomerações urbanas ou metropolitanas que nós temos no nosso estado, no território brasileiro. Quer dizer, saber de antemão, ou desejar de antemão, como é que elas devem crescer, para onde elas devem levar o emprego, principalmente, as oportunidades de desenvolvimento, para que com isso a gente construa matrizes de mobilidade mais sustentáveis, de forma a poder atender melhor a população. Porque, na verdade, o que a gente precisa, e isso vai ser um processo de tomada de decisão muito dura por parte dos políticos, por parte da sociedade, será entender que a mobilidade só pode melhorar se tiver a prevalecência do transporte coletivo. Não há possibilidade da mobilidade melhorar com a predominância do uso do automóvel. O deputado Luiz Paulo está coberto de razão. Se a gente continuar entendendo que a solução para melhorar a nossa mobilidade, nossos desejos de ir e vir na cidade, para estudar, trabalhar, se divertir, tem que estar baseado no automóvel, nós não vamos conseguir sair do problema. A gente não sabe quem vem antes, se o ovo ou a galinha, mas uma das grandes desculpas para a adoção da solução individual, que é o carro, é justamente porque você não tem um transporte coletivo que responda às necessidades e às demandas do cidadão. Então, como é que a gente inverter a lógica não é tão simples, né? A gente está sempre falando que mobilidade é um tema complexo. Mas como é que a gente consegue convencer o cidadão de que as transformações que precisam ser feitas estão sendo feitas para que ele também possa aderir a esse projeto? Eu não tenho outro jeito, não há outra saída. A possibilidade de solução individual é impossível, fisicamente impossível. Você não consegue produzir ruas, né, para atender a um crescimento, por exemplo, da taxa de motorização do Brasil, que é uma das mais elevadas do mundo. Isso é impraticável. Não dá para sair construindo viadutos e pontes e vias expressas para o automóvel. Nós vamos precisar fazer essa decisão. Os recursos que hoje a gente gasta melhorando e ampliando o sistema viário, alargando vias, nós vamos ter que fazer isso preferencialmente para o transporte coletivo, para as linhas de BRT, para as linhas de VLT, para a extensão das linhas de metrô, para a melhoria e aperfeiçoamento do ramal de trens, que é um dos maiores do mundo, são quase 300 quilômetros, e que subutilizado, regiões onde houve muita degradação urbanística ao redor, e não se houve desenvolvimento, adensamento ao longo desses corredores. Então, acho que é por aí que a gente pode enfrentar esse desafio. Para isso, a gente vai ter que mexer no orçamento, né? E a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.